Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém como oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para me ajudarem na viagem, aonde quer que eu vá. Dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar por algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora e há muitos aniversários. Se Timóteo for, também tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito, e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhe enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Jesus. Amém. Eu pensei que fosse uma provocação. Legal. A gente, então, estudou esse livro e nós, eu creio que todo no transcurso do livro a gente tentou dar uma ênfase à questão da igreja enquanto uma comunidade de irmãos, né? Uma comunidade, e que essa comunidade é como um edifício. E como edifício, ela tem muito a ver com o trabalho de cada uma das partes, né? O edifício ele não surge por si só. O edifício ele surge a partir da operação de pessoas, de trabalhadores, juntando matéria-prima, equipamento, e vai juntando as partes até que se possa ter um edifício. Nós separamos uma outra figura, na verdade Paulo separou a figura, que é a figura da sementeira, né? E nós então dissemos que a semente tem uma outra lógica. A semente, ninguém faz nada, você joga no solo e ela, pelo próprio, vamos dizer, pela própria energia interna dela, pelos próprios recursos dela, ela vira uma árvore. Diferente do edifício. O edifício, tijolo, areia, ferro, madeira, encostado num lugar é o depósito. Isso daí, juntado com a operação de trabalhadores que sabem fazer, chama-se edifício. Né? Diferente uma coisa da outra. Um não necessita de ninguém, o outro necessita de gente. Né?
E nós fomos então tentando mostrar que Paulo está tentando falar quanto à questão da salvação, no sentido espiritual da palavra, no sentido da vida pós-morte, ou da felicidade interna do espírito, por estar em comunhão direto com Deus, não tem nada para fazer. Isso é como uma semente. Isso não cabe a nós, nós não podemos fazer nada. É o que a gente chama de graça. A graça vem de graça do Senhor e não tem esforço nenhum que eu possa fazer para que eu possa alcançar a graça de Deus. É o contrário, a graça me alcança. É um estado passivo da nossa existência, passivo no sentido da obra, da operação, do esforço, do trabalho. Mas é ativo quanto isso transforma a nossa existência. Ao transformar a nossa existência, a gente cai então no elemento do edifício. A gente se percebe dentro de um corpo, dentro de um edifício, e começa então a ser cooperadores dessa obra, cada um de nós. Então, quando Paulo está falando sobre a questão do Espírito, dos dons do Espírito, a gente quis exatamente invocar isso. Muito mais do que dizer quais são os dons do Espírito e o que cada um faz, é entender que isso daí faz parte de uma obra. Que o Espírito agindo em nós nos junta, nos congrega, né? Congregar nesse sentido de congregar, de estar juntos, linkados um ao outro, e cada um então operando de uma forma distinta um do outro, faz com que o todo cresça. Né? Isso é mais importante do que saber se o meu dom é de cura, se o dom do outro é de língua, se o dom do terceiro é de profecia. Isso me parece ser secundário. Né? E até, vamos dizer, circunstancial é a igreja de Corinto. Não estou dizendo que esses dons não aconteçam também hoje. Estou dizendo, pode não acontecer. No caso deles, pelo relato, acontecia. Mas no nosso caso pode não vir a acontecer. Mas nós podemos nos congregar numa outra forma de expressão, de formas a que nós requeiramos entre nós outros dons, para que o edifício seja erguido. Né? Logo em seguida, então, Paulo começa a falar que, para mim, é o centro do livro. Toda essa preparação que Paulo vem fazendo nos primeiros 12 capítulos é para chegar exatamente no cume, no ápice do livro de Coríntios, que é o Coríntios 13. Olha, você pode fazer o que você quiser na vida, mas se não tiver amor, não vale para porcaria nenhuma. Né? Por quê? Porque o que nos junta, o que nos amarra, o que nos faz estar juntos, não são vantagens outras, a não ser o amor que a gente foi alcançado e que agora nós alcançamos o outro e somos alcançados pelo outro. Esse amor é que faz com que a coisa ganhe sentido. A nossa existência enquanto igreja, enquanto comunidade, só faz sentido enquanto nós tivermos amor. Amor de Deus, né? Amor, portanto, por Deus, e esse amor por Deus, o Deus que está em cada um de nós. Né? Eu amo o Sérgio e o Deus que está no Sérgio. E sou amado pelo Sérgio e pelo Deus que tem em mim. Então isso nos linka num único corpo, onde essa seiva que está entre nós, essa seiva do Espírito, que é o amor. Então o capítulo 13 ele fica fantástico, porque todo edifício passa a ter, vamos dizer, vida. Porque o edifício, enquanto edifício, ele é tijolo ainda arrumadinho. Mas no momento que ele passa a ser habitado, e bem habitado, ele de fato vira moradia, ele vira local de trabalho, de expressão de vida, expressão de existência de cada um de nós, quer seja para um uso comercial, quer seja um uso industrial ou uso residencial, não importa. Né? E é o amor que faz com que esse edifício tenha sentido. Então, o capítulo 13, para mim, está essa grande amarração. Ele entra no capítulo 14 e ele vem falar, então, ainda do amor, mas dentro agora da igreja, mostrando que se nós não nos traduzirmos e nós aceitarmos as traduções, no sentido do que é uma tradução, é quando eu, embora tenha, vamos dizer, uma linguagem pessoal, um estilo de vida, pensamentos, crenças, valores, eu aceito os valores da lei e aceito, vamos dizer, aproximar os valores por meio de traduções mútuas, porque nós somos diferentes. Nós nos encontramos no meio de um caminho.
de repente a Isley tem lá seus 18 anos de vida, né? E eu tenho meus 21 anos de vida, a gente se encontra. E aí o que acontece? A gente carrega toda a nossa história. Cada um de nós tem tudo para dar errado um com o outro. Mas em amor a gente começa a traduzir coisas. E tradução não é abrir mão dos meus valores. Tradução é tentar aproximar valores com valores, como alguém que fala inglês com outro que só fala português. Você vai tentando fazer traduções das línguas. O outro não deixa de falar inglês, o outro não deixa de falar português, mas nós vamos traduzindo para que haja entendimento, né? Então, o capítulo 14 e 15, para mim, espelha esse, vamos dizer, como que uma eclésia de fato se junta no mesmo lugar em amor, por meio de traduções. Vamos traduzir as nossas experiências. E tradução não é dizer que a minha experiência é a única válida no reino da terra. A minha experiência é essa, a tua experiência é aquela. E a gente vai então falar. Se alguém fala em línguas, que haja alguém que traduza. Né? Se alguém traz profecia, os demais fiquem quietos. E aí ele vai trabalhando essa questão. No capítulo 15, que a gente viu na última semana, para mim, do jeito que eu entendo a Bíblia, é o mais difícil para mim, né? Porque toda essa abordagem que eu tracei é uma abordagem muito voltada para o dia a dia, para o chão de fábrica, como a gente se relaciona, o amor mútuo, as relações, como elas se acontecem entre as pessoas, como que é ser eclésia, não como instituição, mas eclésia enquanto uma assembleia, onde todos têm igual direito à palavra, igual direito a manifestar os dons, as opiniões, né? A eclésia é aquilo que não está acontecendo agora, né? Então agora todos falam ordenadamente, né? Está falando ordenadamente, só você fala. É uma ordem. Em amor nós deixamos. Então a eclésia é isso. A eclésia não é o que a gente tem na leitura que eu faço, o que a gente tem acostumado a ver, um momento onde cantamos 5 músicas e tem uma pregação. Não, uma eclésia é um lugar onde pessoas em amor entendem que fazem parte são cooperadores de um edifício. Esse edifício somos nós mesmos, nós somos as matérias-primas e nós somos os trabalhadores ao mesmo tempo. E nós então compartilhamos vida uns com os outros de forma que o edifício como um todo cresça harmonicamente. Ou seja, vidas cresçam harmonicamente, nossas vidas possam ser, cada um possa acrescentar ao outro qualidade de vida, de existência, sentido, por meio desse amor profundo. Quando entra no capítulo 15, então, ele fala de um pouco de escatologia. E eu, obviamente, me perco, né? Por quê? Porque eu não sou um cara de escatologia. Qual a minha saída para isso? Passei rapidamente por esse capítulo 5, passei por um monte de coisa, escapei o melhor possível, para dizer ao fim o seguinte, que Paulo, que é o meu entendimento mesmo, embora todas as escapadelas que eu dei, Paulo fala de escatologia, mas não para aprofundar a escatologia, para falar, gente, vamos nos preocupar com agora. Se nós acreditamos em Deus, se nós temos um Pai e que resolveu a questão da semente, então, depois da morte, está resolvido, não está? Nós não cremos? Cremos. Então vamos resolver o que está com o problema. O problema é agora. Vai ver que tinha algum chato lá em Corinto querendo saber o que ia acontecer depois. Ele falar, mas ele falou rapidinho também, né? Ele não escreveu um tratado, ele escreveu 2 páginas sobre o tema, rapidinho e saiu fora. E logo em seguida, no capítulo 16, ele começa exatamente desse ponto da eclésia. Ele começa a falar sobre a coleta de dinheiro para ajudar as igrejas. O que acontecia? A igreja de Corinto era uma igreja rica, porque Corinto era uma cidade riquíssima, né, da Ásia, a gente já viu isso, está lá na Ásia, não, na Grécia, uma cidade ainda herdeira da Grécia, dos bons tempos da Grécia, perto de Atenas e de Esparta, fazia ali parte da grana, né? Embora Roma seja a maior e mais rica cidade do mundo na época, essas 3 cidades ainda eram muito poderosas, porque elas, quando Roma atacava os países, nem sempre ele destruía, pelo contrário, ele vinha com poder e falava, vocês querem capitular? Queremos.
Qual a vantagem para nós? Os príncipes continuam tudo, vocês pagam um impostinho por ano para nós e acabou, tá bom demais. Vocês continuam vivendo como vocês estão vivendo. Eles faziam os acordos e ninguém sofria. Né? Possivelmente Coríntio, eu não sei a história de Coríntio, mas deve ter passado por esse negócio, não sofreu nada, pagava um imposto de renda para Roma e continuava a viver. Isso era a chamada paz romana. Só que para fora dali existiam cidades que não estavam vivendo tão bem, principalmente em Jerusalém. A igreja em Jerusalém passava fome, passava sofrimento. Por quê? Porque não somente os judeus faziam constante guerra contra Roma e eles endureciam mesmo, como os judeus faziam guerra contra a igreja. A igreja era perseguida por dois estados. O estado de Roma, que não fazia a mínima diferença quem era igreja e quem era judeu, todo mundo era judeu para eles, eles vinham arrebentando, e era perseguido pelos próprios judeus, porque para os judeus aquilo era uma seita herética, passavam fome. E aí entra um conceito que eu acredito que é o conceito que hoje é distorcido sobre os dízimos. Né? E aí ele começa a pontuar aqui o que é o conceito de dinheiro dentro da eclésia. Eles não tinham CNPJ, veja, esse é um conceito de 2000 anos atrás. Eles não tinham CNPJ, eles não pagavam aluguel, não tinha Sabesp, nem Eletropaulo e nem Vivo. Não tinha imposto de renda, não tinha nada disso. Portanto, todo o dinheiro era coletado para a obra do Senhor. Mas a obra do Senhor é o edifício do Senhor. E o edifício do Senhor são gente, são pessoas. Então, quando Paulo está falando, uma vez por semana, todo primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, levantem o dinheiro, cada um segundo a sua prosperidade, para a obra de Deus, ele não está falando para pagar aluguel, nem luz, nem água, nem telefone, nem salário de ninguém. Ele está falando para que eu pegue esse dinheiro, junte com mais um monte de gente, a gente vá para Jerusalém e dê para que aquelas pessoas que estão passando fome não passem fome. Vocês que são ricos, no 2 Coríntios ele vai ser muito explícito quanto a isso. Vocês estão bem de grana. Então, legal. Agora olhem a igreja que está passando fome. Para que não haja entre nós alguém rico e alguém passando fome. Para que haja mais ou menos a mesma coisa. Aqui ele está escrevendo para eles exatamente isso. Vocês estão sabendo que a igreja está passando fome lá em Jerusalém? Vocês estão bem, mas eles estão mal. Então nós vamos levantar um dinheiro, vocês vão levantando aos poucos esse dinheiro e vão guardando. Quando eu passar por aí, eu vou recolher esse dinheiro e vou levar para quem está passando fome. Não é para pagar nem água, nem luz, nem salário de ninguém. É para comprar pão e comida. Né? Esse é o sentido que se dá a partir de então para as questões financeiras no Novo Testamento. Mas por que há um tempo atrás alguém disse aqui, não sei se foi aqui que eu vi, por que há um tempo atrás alguém falou o seguinte, que defendia uma tese de que dízimo não tem nada a ver com você ajudar, fazer, por exemplo, que é aquilo que a gente falava na época do Vila Criar, lembra do início, né? Mas vamos fazer o Vila Criar, que é o meio de a gente dizimar. E em algum momento, não sei se eu me lembro mais, mas acho que foi aqui sim, que falou, não, uma coisa é um dízimo para a igreja, a outra coisa é isso aí. Certo. Então nós temos duas questões aí, que é bem levantado essa questão. Temos duas questões, uma que vamos tratar de forma, como se chama, anacrônica, ou seja, vamos pensar hoje há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, a igreja estava muito próxima do judaísmo. No judaísmo, na religião judaica israelita, há o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é 10% de tudo que você produz, você leva aos sacerdotes para que haja no templo mantimento e haja subsistência no templo, certo? Tem lá o templo de Jerusalém e eles têm os sacerdotes, os levitas, aqueles caras, e eu sou um trabalhador da lavoura, da onde for, tenho meu rebanho, não sei, eu pego 10% disso, levo para eles e ofereço em sacrifício a Deus lá no templo. Quando entra o Novo Testamento, a minha crença pessoal é que isso vai embora. Por quê? Porque o templo muda de endereço. O templo, que é um edifício físico, vira gente. Portanto, Paulo está sendo coerente. Não é que não exista dízimo. O dízimo muda o endereço e muda a necessidade.
Antes eu depositava num edifício com endereço, agora eu vejo quem é que está passando fome, quem está passando necessidade, quem está com carência. Então, isso também faz sentido para mim. Eu Faz também sentido. acho. Agora, isso é anacrônico, ou seja, vale hoje 100% disso? Eu diria sim e não. Sim, se eu pensar que eu virei como eu. Eu fui desligando a maquininha, saí das estruturas, eu sou um cara que não posso, vamos dizer que todo mundo tem que fazer isso, porque não tem que fazer, senão vai pro brejo a brincadeira. Como é Mas que é? eu desliguei a maquininha, saí das instituições e falo, não pago dízimo para ninguém, é muito fácil para mim. Mas, vamos pensar agora, quantas pessoas carecem e precisam de estruturas como a IBAP? Né? Tem recebido daquele lugar, daquele tipo de trabalho, alguma referência ou algum ensino? Tem muita gente, possivelmente. Aí eu me pergunto, bom, se ela está trazendo um benefício, ela custa. E se custa, alguém tem que bancar. Então tem que ter uma relação atual sobre essa questão do dízimo, de custeio de uma coisa que está trazendo benefício. Se ela parar, mídia, né? ela pode causar mais mal do que tem. Não, mas uma questão aí é assim, uma coisa é custear, certo? E a outra é, a igreja passa a ser um órgão arrecadador e de distribuidor. Então, uma coisa é você falar, não, então lá se alimenta, lá tem uma comunidade, lá presta serviços e benefícios à comunidade, então ela tem que se subsistir. Ok, aí ela está fazendo essa função. Agora a outra é a igreja, que é o que eu vejo no geral, ela Arrecada e distribui. Arrecada e distribui, ela está fazendo outra função. Isso. Essa segunda função eu não concordo, eu concordo só com a primeira. Eu existo, eu concordo que deve existir, e eu, como sou coparticipante, eu coparticipo também do custo bancário. Consciente de que aquilo não é dízimo, aquilo é um custo que eu tenho, porque eu entendo que aquela coisa tem que funcionar daquele jeito, aquela coisa não no mau sentido. Aquele instrumento funciona bem, mas custa. Eu ajudo. Agora, eu atrelar a igreja a uma necessidade de dízimo, não concordo. Dízimo no sentido de obrigação. De obrigação que ele Sim, está falando. que Deus exige, vai. Que Deus exige. Isso morreu. E eu acho que... A IBAB, ela age nesse primeiro conceito, que é que você não ouve não tem lista o horário existe um horário para contribuição, mas não é onde absolutamente ninguém é constrangido a ofertar. Mas o que se passa, ou o que a liderança passa para a igreja, é justamente esse conceito de subsistência. Né? Mas aquele que se sentir beneficiado e entender que aquela obra é digna de sustento, que participe. Né? Então esse é o conceito da IBAB. Mas ela não faz função de arrecadador e distribuidor? Não, é uma consequência. Ela tem dentro dessa obra que ela se presta, ela não retém para si só. Ela distribui também. Ela tem missionários. Tem outros campos, né, de ação social onde ela... Então, mas é isso que eu não sei se está... É isso que eu... Eu não vejo problema. Não, eu não vejo um problema de fazer, mas é porque... Eu vejo problema no conceito. Se a IBAB falasse, não, você traga o dízimo, porque é um mandamento, você tem que pegar os 10% e trazer aqui, porque senão você vai estar fora da vontade de Deus. Se esse fosse o conceito, eles estariam equivocados. Se ele fala, você acredita que há um benefício, que essa palavra que é falada aqui traz direção, referência, então você ajuda na manutenção disso. Eu acho que é bem claro o que eles colocam, né? Então, eu concordo. Eu acho que tudo isso. Eu só não concordo, porque eu já ouvi várias vezes, é dizer o seguinte, se você, sei lá, faz qualquer outro tipo de ação, aquilo não tem o mesmo valor, ou seja, isso aí é uma coisa independente, você tem que pagar ir na igreja, não tem nada a ver com isso. Tanto que eu não acho isso.
Como assim? Não entendi. Eu entendi. Se você quiser ajudar a Vila Triagem direta e não dar nenhum real para a IBAB, isso não é dízimo. Mas na IBAB nunca se fez essa distinção. Não, eu Pelo concordo. contrário, né? Sempre foi colocado assim. O entendimento é esse. Você tem que dar onde você acha que vai ser melhor utilizado no reino. Tudo bem, mas não é isso que nós estamos. Não é isso. Eu, em algum momento eu ouvi. Você já ouviu isso, não ouviu? Já. Eu não sei, a gente já falou. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Toda ação que eu trabalho com do dízimo, eu acredito que é para manutenção do templo. Agora, se tem outras necessidades, eu encaro como uma oferta, que é uma relação, que tem todos os questionamentos e tal, mas assim, Acho que foi você que me falou isso uma vez. eu acredito isso. Eu tenho vivido isso, né, como crença, mas tem sido para mim muito bom, né? Tocar assim, mas Então, mas que o dízimo é uma obrigação que você tem? não, porque quando por exemplo, nessa discussão eu vejo, nós estamos analisando o indivíduo em relação à igreja, a um sistema, né? Mas se eu perceber o indivíduo com ele mesmo e com a relação que ele tem com o que ele conquista, eu saio da relação exigência 10%, né? E consigo enxergar, por exemplo, a minha vida inteira, o todo. E que esses 10% que hoje eu treino e tal, eu vejo que é algo que, como que eu diria, ele tem eu creio numa relação espiritual sobre isso e vejo uma questão também que facilita a ingestão, porque nem como todo mundo aqui não tem uma área, não tem um chamado e tal, acho que na igreja nem todo mundo é capaz de gerir os recursos, destinar os recursos para a obra no geral. Né? Eu creio que tem alguém que é capacitado, que tem o dom, que vai fazer uma melhor gestão desse recurso. Então, ótimo. Agora, as ofertas, eu creio que eu extrapolo. Né? Eu creio. Não, mas você está falando só que o que você faz. A pergunta Não, é. eu acredito. Não, tudo bem, você acredita nisso, mas eu quero dizer o seguinte: o ponto de controvérsia é que se você não dá o dízimo na igreja, não interessa se você dá o dízimo no Vila Criar ou no Nosso Som para os caras que estão passando fome lá na frente da tua casa. Aquilo é dízimo? Não, para mim o dízimo é o para manter a igreja. É isso que eu estou falando, eu acho que não. Eu acho que o conceito de Paulo, ele, como o Marcos disse, ele quebra o conceito do dízimo, como era aplicado no Velho Testamento, do qual a gente tem um ranço, né? No Novo Testamento, Paulo mesmo fala, vocês recolham conforme a prosperidade de cada um. Se é 10, se é 20, se é 100, porque o conceito do Novo Testamento é que 100% é de Deus. Nós somos abençoados com aquilo que Deus nos dá. Então, a gente tem que pensar nisso. Quando a gente pensa voltar para a teologia lá da missão integral, né, que procura fazer uma leitura do reino de Deus, né, do cristão como participante do reino de Deus, o fato dele dar aqui ou lá, ele está dando para o reino, ele está contribuindo com o reino de Deus. Não importa se é na IBAB, se é no Vila Criar, se é na outra. A gente tocou no assunto aqui, mas acho assim, acho que de qualquer forma, ainda que com trabalho, ainda que com voluntariado, não necessariamente em espécie, mas sim, então qualquer produção intelectual, ou qualquer coisa que você faça sem visar
o seu próprio eu acho o reino, né? Usando o reino, isso é dízimo. Porque Deixa eu então só retomar. Eu me lembro quando a gente começou em 1 Coríntios, uma coisa que eu falei, o Sérgio também falou, nós tivemos junto nisso, era tentar trabalhar a ideia que o Sérgio falou bem agora, quer dizer, há uma mudança muito acentuada no que diz no Velho Testamento sobre dízimo e o que Paulo está falando aqui. Né? Primeiro que ele não usa a palavra dízimos, ele está falando de uma coleta. Segundo, é que há uma mudança bastante acentuada também no conceito de igreja. Né? A questão do que é igreja e o que é o que eu chamei de endereço. Nós vamos para o Velho Testamento, quando falava, como diz o Salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, isso daí não tem abstração nenhuma. A casa do Senhor está lá em Jerusalém, em cima do Monte Sião, ou Monte Moriá, tem um monte de pedrinha uma em cima da outra, tem 3 ambientes, o átrio, o santo lugar e o santíssimo, tem um véu, tem uma arca, tem uma pia, tem... Isso é a casa do Senhor. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a casa do Senhor muda de endereço. E se eu disser, ler Malaquias, trazei os dízimos à casa do Senhor, com a luz do Velho Testamento, trazei os dízimos a Jerusalém, no Monte Sião, no templo de Salomão. Quando eu leio, trazei os dízimos à casa do Senhor, à luz do Novo Testamento, casa do Senhor é gente. Isso, para mim, muda completamente as estruturas de leitura. Então, eu tenho que falar o seguinte, Paulo está fazendo essa grande mudança. A partir daí, se eu destino 10%, 15% ou 20% ou todo, como o Sérgio bem falou, não importa. Ele está falando o seguinte, leve o dízimo à casa do Senhor. Quem é a casa do Senhor? Quem está precisando. É o reino. Se você é próspero e o teu irmão está passando fome, a casa do Senhor é esse edifício onde as pedras estão colocadas umas juntas às outras. E aí aquela leitura do Sérgio lá de Mateus, do caminho estreito e do caminho largo. Por que eu gostei? Porque a casa do Senhor é o caminho estreito, ou seja, gente que esbarra em gente. Eu, ao estar esbarrando com o meu próximo, eu estou sabendo das necessidades do meu próximo. E se eu tenho mais energia do que ele, eu repasso as minhas energias. O dízimo muda, o conceito do dinheiro muda a direção, o endereço que mudou, não é o valor. E nós ainda estamos apegados a uma leitura veterotestamentária de imaginar que a casa do Senhor é aquele lugar que eu vou domingo. A casa do Senhor não é aquele lugar que eu vou domingo. A casa do Senhor é onde tiverem 2 ou 3 minutos no meu nome e eu vou estar aí. Pronto, aqui é a casa do Senhor. E eu vou lá para o finzinho, né? 16, 19, que é o que me vale nessa leitura, e eu acho que fecha completamente o livro de Coríntios nesse sentido. Ele fala, as igrejas da Ásia vos saúdam. Ele não está falando da igreja metodista que está na Ásia, as igrejas estão na Ásia. No Senhor, muito vos saúdam Aquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Aqui ele definitivamente ele destrói qualquer estrutura que nós temos, que só aconteceu a partir do ano 390 com Constantino, que é igreja como templo. E ele fala, a igreja que se reúne na casa de Aquila e Priscila. Aquila e Priscila é como se fosse Sérgio Slay. Eu estou escrevendo uma carta para os meus amigos lá de Brasília e falo, olha gente, a igreja que está na casa do Sérgio e da Slay, manda um abraço para vocês aí. O que é a igreja? É gente que se reúne na casa do Sérgio e da Slay para compartilhar vida e para erguer uma obra única, um edifício único. Essa igreja que está mandando saudações não tem nada a ver com estruturas, nada a ver com instituições, nada a ver com edifícios, nada a ver com arquitetura, nada a ver com gestão de negócios. Tem a ver com gente. E essas pessoas estavam linkadas por uma mesma estrutura de fé. E quando um passava fome, as outras igrejas, no caso Coríntios rica, estavam longe, mais de perto de Jerusalém, falando, pô, os caras estão sofrendo, então vamos juntar um dinheiro. Paulo está dando uma boa recomendação para a gente. Nós estamos aqui bem, vamos toda semana juntar uma grana. Que
grana também pode ser um monte de coisa. Timóteo não tinha grana, ele tinha esforço, e esse daí tinha um esforço físico, de talento, de energia, de tempo, de recurso humano, e depois ele não tinha que dar dízimo, ele era o próprio dízimo ambulante, né? Ou a oferta voluntária, a vida de Timóteo, a vida de Paulo, a vida de Apolo, desses caras. E é uma outra característica que a gente apontou também no início do livro. Essas igrejas não tinham dono. Paulo está falando aqui, olha, estou pedindo para o Apolo ir aí falar com vocês, mas ele não achou jeito. Ele quer dizer, vocês não me pertencem. Não pertencem a Apolo, não pertencem a Timóteo, não pertencem a Pedro, não pertencem a ninguém. Porque vocês são nós somos a própria igreja. A gente tem que quebrar essas estruturas de endereços históricos de 1700 anos. Se a gente quebrar, a gente vai entender o que Paulo está falando aqui. Ele não está falando de instituição para instituição. Não está falando do ministério da Assembleia de Deus, do Bom Retiro, e vai levantar um dinheiro para o ministério do não sei lá. Não tem nada a ver com isso. Ele está falando gente que está bem aqui nessa cidade, porque não está sofrendo perseguição. Está vendo que gente que está passando fome em outro lugar, gente da IBAB que está bem, está ajudando o pessoal da favela da Antártica. É isso. Aí, tanto faz se você depositou lá no galopilaço da igreja, porque entendeu que o Ed e aqueles pastores têm necessidades econômicas, financeiras, culturais, sobrevivência, que ele só fala o que fala porque ele tem tempo, tem sossego e tempo para ficar estudando e orando e pesquisando as coisas e levar domingo uma boa palavra porque ele está legal. Ou você fala, não, o Ed tem mais um monte de gente que já está sustentando, eu vou pegar e vou dar uma doação. Ou não vou dar doação nem para o Ed nem para ele, eu vou dar meu tempo. Eu vou pegar X%, né, das 3 às 6 que ninguém me liga, e vou agora não dormir mais e vou pular projetos de marketing. Não sei, eu creio que mas pensar em gente. O endereço nosso não pode ser, porque o templo do Senhor precisa ser sustentado. O templo do Senhor é gente. Se a gente entender essa mudança, que é gente, e gente é a função do reino. Né? Eu estou com outro grupo lá no Morumbi, a gente está estudando Mateus, começando Mateus 1. O nome que Deus falou para se chamar Jesus é Emmanuel, significa Deus conosco. O que é isso? Eu estava falando com eles. É quando Deus se esvazia e se mete no meio da desgraça. O desgraçado do ser humano, desgraçado no sentido etimológico da palavra, aquele que não tem graça, ele recebe a presença da graça. Emmanuel. Qual é a função da igreja? A função da igreja é emanuelizar de novo, fazer esse movimento da graça para a desgraça, fazendo com que a desgraça tenha posse da graça. Isso é um movimento do divino para o humano. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso daqui é o dízimo, a oferta faz esse movimento. Você está cheio de grana, você está com a graça, está bem aventurado, agora faça um movimento para o desgraçado. Dá da tua grana, dá do teu talento, dá do teu recurso, porque para que todos tenham partilhem da mesma graça. Porque a igreja é um lugar de amor e graça, que está na casa do Hamilton e da Mônica. A igreja que está na casa do Hamilton e da Mônica se agraciou ou buscou ser a graça de Deus no meio da favela. Esse é um movimento do divino para o humano. Não que nós somos deuses, mas que nós somos o corpo de Cristo. Né? O corpo de Cristo se move do céu para o inferno. Esse é um movimento grande de Deus. Deus saiu do céu e foi descendo, até que chegou no inferno. Aí quando chegou no inferno, ele destruiu o inferno e volta. Você ainda enxerga da mesma forma? Então, eu pensando em que momento que Paulo ele marcou e trouxe a história da igreja até aqui, né? Por exemplo, em que momento que essa essência que marcou uma mudança, ela se perdeu e voltou para o momento primeiro, assim. Muitas coisas aconteceram e alguma coisa aconteceu nesse tempo todo que isso que era bom apresentado por Paulo voltou ao que é hoje o apresentado por do nós. Velho Testamento, Né? Então alguma coisa aí ele aconteceu.
E nessa perspectiva, como você enxerga isso, por exemplo? Tem dois movimentos que a gente precisa entender. O primeiro movimento, que nós não somos nem piores nem melhores do que na igreja na época de Paulo. Nós só somos diferentes. Né? Então nós temos uma forma de organizar que não era viável na época de Paulo por razões históricas, culturais, sociais e, né? Quantitativos. Não, lá era Roma. Não tinha o capitalismo, o movimento do liberalismo, a modernidade, a razão, a ciência como tem hoje. Nós respondemos ao nosso tempo e eles respondiam ao tempo deles. Então essa coisa diferencia bem, por isso que eu disse, é uma leitura anacrônica, simplesmente dizer, eles não tinham nada disso, nós não devemos ter. Não, nós temos e temos que entender que esse modelo funciona e ele exige um custeio. E, portanto, simplesmente ficar pregando contra isso é uma grande idiotice que você não pode fazer. Mas como que chegou mais ou menos nesse modelo? Uma parte eu já falei, é o movimento da modernidade, mas aí em 1600, exigiu da igreja uma série de comportamentos filosóficos. Mas a origem dela, antes de Paulo, era similar a hoje? Não. Não. Depois, por exemplo, a igreja era similar à nossa realidade hoje. Não tem similaridade nenhuma. No ano 390, 330, o rei, se não me engano, Justiniano, ele para de perseguir a igreja. Então, até do ano 30 ao ano 330, a igreja era perseguida. Então, tem aquela história de Nero, ficou em Roma, eles matavam, a gente cristã ia lá, era comido pelos bichinhos. Aquela coisa toda acontecia do ano 30 até o ano 330, né? 30 porque morreu Jesus, 33,5 até o ano 330, mais ou menos isso. E até não podia institucionalizar porque não podia nada. Tinha que ser meio Mas nessa época já era a época que tinha essa proposta de levar o dízimo para a manutenção do templo. Essa carta é por volta do ano 70. Tá. Estou falando de 30 a 330. Então ele está ali no iniciozinho. Essa questão do dízimo acontece ali no meio da perseguição brutal, porque eles estão sendo mortos. Nero deve ter sido no ano 100, por aí. Né? Então está quase no auge da perseguição que é Nero. Quando entra 330, Justiniano reconhece, quer dizer, diz a igreja já não é mais bastarda, nós aceitamos conviver. Né? Constantino faz com que a igreja se torne oficial do Estado. A partir dali o Estado se confunde com a igreja. Aí a bandalheira começa a pesar. Por quê? Porque aí o clero responde ao rei. E o rei é o Papa. Há uma confusão entre rei e Papa. Né? Começa aí. O Papa vem muito depois. O Papa vem no ano 1000 e para lá. Mas ali começa a fundir a figura do rei e do sacerdote. E os bispos começam a responder ao rei. E a igreja toda recebe dinheiro de Roma. Ela começa a ser sustentada por Roma. Então aí você começa a institucionalização da eclésia. Aí a eclésia deixa de ser eclésia e passa a ser uma instituição. Eclesial, aí vira católica, igreja católica. Né? Não estou metendo pau nos católicos, estou falando porque é latim, né? Entendi. Aí sai do grego e entra no latim. Católico significa universal e igreja significa reunião. A reunião universal. Só que essa união universal vira institucional. Aí só vem aprofundando. O ano mais ou menos 1000 vira Papa mesmo. E a partir dali o Papa ele rege as cruzadas. Né? Se você pegar as grandes cruzadas, que é a saída de Constantinopla ou de Roma para tentar recuperar Jerusalém, quem comanda são os papas. Eles pegam uma espada, pegam um escudo e vão lá tentar fazer guerra. Aí, mas nós não podemos criticar, nós não é um movimento histórico. Nós hoje também respondemos ao nosso tempo. E nós voltamos para aquele quadro antigo, né? Eu não sei se a gente consegue voltar. Não, ele está dizendo com relação Em relação à interpretação. A interpretação da figura dízimo. Entendi. Paulo chegou, marcou um momento e falou, olha, está tudo errado, não é isso. A questão das pessoas, em algum momento, isso se perdeu e voltou para aquela figura que é hoje a que a gente discute. E agora sim, a intenção minha é essa, tentar retornar esse... Entendi. Fazer o novo... Tentar falar, olha, é gente. Se gente está sendo beneficiada por uma instituição, legal. Vamos para a instituição.
mas não pela instituição em si, pelas pessoas que estão sendo beneficiadas. Entendi. Por ali. Aí eu acho que caberia, até para ele, eu acho que não está. A questão de que as pessoas, algumas pessoas na igreja justificam o dízimo com o Mateus lá, né? Mateus 24, quando Jesus está falando É melhor ver se está gravando. para os fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo do cominho, mas desprezai, porque não deixe de fazer isso, mas faça aquilo também. Né? Dizendo, não deixe de pagar o dízimo, mas olhe para as pessoas. A minha tese, que é uma coisa que as pessoas se pegam, bom, se Jesus mandou o pessoal pagar o dízimo, então eu também tenho que pagar. Né? Primeiro que ele está mandando quem pagar o dízimo? Fariseu. Se qualquer um aqui se achar fariseu, então realmente deve pagar o dízimo. Eu acho que vale a pena, porque Jesus está falando com o fariseu. Segundo, que Jesus só cumpre o Velho Testamento na cruz e não no seu nascimento. Então, ao fechar na cruz o Velho Testamento, ele fecha também a lei. E ao fechar a lei, ele fecha todas as ordens da lei, inclusive o dízimo. Né? Senão, hoje, nós homens deveríamos nos circuncidar. Por que nós não nos circuncidamos, mas pagamos o dízimo? Porque o dízimo bate no bolso de algumas pessoas. A circuncisão ninguém liga. Então aí a gente esquece uma parte. Então, ou a gente se circuncisa, paga o dízimo, guarda o sábado, guarda toda a lei, ou a gente não guarda nada. Entendi. É a minha tese. Jesus está falando, a lei foi embora, mas se você é fariseu, paga o dízimo. Não esteja à vontade. Essa é a leitura que eu faço, bem simples, eu sei, mas... Boa.